Abra sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 28. Leremos dos versículos 18, 19 e 20. Texto conhecidíssimo, mês de missões. Nós sempre utilizamos esse texto como base. E mais uma vez, essa noite eu quero ler junto com os irmãos e refletir um pouquinho. O tema da nossa mensagem é a missão suprema da igreja para a glória de Deus. A missão suprema da igreja para a glória de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Senhor, fale ao nosso coração aquilo que a Tua palavra já revelou, já nos mostrou. Obrigado mais uma vez por este culto maravilhoso, ó Deus. Começando na nossa escola bíblica discipuladora, o culto da manhã, e agora o nosso culto da noite. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Que bom, irmãos, estamos aqui nesse encerramento. Quem esteve aqui pela manhã, levanta a mão assim. Você saiu abençoado? Em nome de Jesus. E eu acho que um pouquinho desconfortável também, né? Que eu fui para casa refletindo. E agora, o que nós vamos fazer? O que você pode fazer? Pela manhã refletimos muito sobre isso. Aquilo que o Senhor fez e aquilo que Ele ordenou a que possamos fazer. E hoje à noite não será diferente. Vamos falar um pouquinho sobre essa missão, essa ordem de Jesus Cristo à sua igreja. E esse texto de Mateus, como eu falei, capítulo 28, ele é muito conhecido. Historicamente, o Evangelho de Mateus foi escrito para cristãos de origem judaica, por volta do ano 60 depois de Cristo. O autor, testemunha ocular de muitos eventos, mostra Cristo como rei prometido, como novo Moisés e o Filho de Deus. No capítulo 28, após a ressurreição, Jesus se apresenta aos discípulos com uma declaração de autoridade e uma ordem missionária que transcende culturas, gerações e geografias. A ordem que Jesus vai dar aos seus discípulos é a mesma ordem que eu e você recebemos hoje. Vão e façam discípulos. E essa ordem, ela está baseada na declaração de Jesus da sua autoridade. E essa declaração, ela não está limitada, ou não estava limitada aos judeus, ao povo de Israel, ou a igreja primitiva. Essa autoridade, essa proclamação nos alcança ainda hoje aqui em nossos dias. Glória a Deus. Por isso, ela vai além de culturas, vai além de gerações. Não foi só para aquele tempo, para aquela época. Foram para as gerações vindouras e para a nossa geração. E até quando Jesus voltar. É uma ordem para ser obedecida por todos. A grande comissão, queridos, é o clímax do Evangelho, um resumo da missão da igreja. O Cristo ressurreto afirma que toda autoridade lhe foi dada nos céus e com base nisso, ele envia a igreja a fazer discípulos de todas as nações. Este é o cumprimento da promessa de Deus a Abraão em Gênesis 12, 3, de que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Glória a Deus, você é abençoado nessa promessa. Jesus Cristo veio a esse mundo e pregou e anunciou o Evangelho. A grande comissão, queridos, define o papel da igreja no mundo. A igreja foi chamada, convocada, ordenada a ir fazer discípulos. É o grande resumo da missão da igreja. É o objetivo final da missão. Anunciar Jesus Cristo. O primeiro e o final e o único. Anunciar Jesus Cristo.
Mas a nossa missão, queridos, para cumprir a grande comissão, não é apenas evangelizar, mas é fazer discípulos. Vão e façam discípulos, seguidores obedientes de Jesus, que amam, vivem e anunciam a glória de Deus. Hoje pela manhã vimos, eu quero repetir, segundo o site Joshua Project, o Projeto Josué, mais de 7.400 povos pelo mundo ainda não foram alcançados por esse evangelho. Isso representa cerca de 3,4 bilhões de pessoas. O chamado de Jesus, queridos, naquela época e para nós hoje, continua inegociável. Não é negociável. Você não tem a opção de falar assim: ah, pastor, eu gosto de missões, eu não gosto de missões. Não existe isso na igreja. É inegociável ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Faz parte de ser igreja. Se você um dia aceitou a Jesus, foi batizado, faz parte de uma igreja, está no corpo de Cristo, Cristo não te chamou para ficar sentado dominicalmente na igreja. Ele te chamou para ir e fazer discípulos de todas as nações. Isso é negociável. Não é uma troca: eu vou fazer porque Cristo vai me dar algo, eu quero, eu não quero. Não existe. Se você é um filho de Deus, se você creu em Jesus Cristo, se você foi resgatado, reconciliado, você agora tem a mensagem da reconciliação como embaixador do Rei, segundo as Coríntios 5. É a ordem de Jesus: vão e façam discípulos. Para isso, queridos, eu quero trabalhar com vocês algumas informações aqui desse texto precioso. O versículo 18 é o fundamento da missão. Ele nos mostra algo que vai deixar o cumprimento da grande comissão inabalável. Antes de ordenar, Jesus declara, antes de Jesus falar: PIB de Campo Grande, vão por todo mundo, vá e anuncie, ide. Não sei qual é a sua versão aí da Bíblia, talvez o ide, o vão estar em diversas versões, mas antes disso, Jesus declara: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa frase, querida, é carregada de profundidade, estabelece o ponto de partida da missão global da igreja. A palavra grega usada aqui para autoridade é exousia. Não é simplesmente uma ação, mas exousia é o direito legal, legítimo de governar, decidir e ordenar. Aqui no versículo 18, quando Cristo fala: toda autoridade me foi dada, Ele está dizendo que Ele tem o direito de decidir e ordenar. Glória a Deus por isso. Aqui Cristo afirma que o domínio universal pertence a Ele após a sua gloriosa ressurreição. Cristo está dizendo: a autoridade é minha, o poder de decidir é meu, o controle de todas as coisas estão nas minhas mãos. A autoridade foi conferida a Cristo pelo Pai, onde Deus, lá em Filipenses 2, o versículo 9 a 11, Deus irá exaltar, onde Deus exalta a Cristo sobremaneira e lhe dá o nome que está acima de todo nome. Também é um cumprimento direto da visão de Daniel, capítulo 7, 13 e 14, onde Daniel, ali na sua visão, vê o Filho do Homem recebendo domínio, glória e reino para que todos os povos, nações e línguas o sirvam. Ele tem autoridade, toda autoridade. Mas o que significa dizer então que Cristo tem toda autoridade no céu e na terra? Primeiro, toda autoridade significa que Ele reina de maneira soberana sobre o mundo espiritual e sobre o mundo visível, terreno. Isso, meu querido, essa autoridade inclui anjos, demônios, governos, nações, culturas, povos. E a nossa igreja, Cristo tem autoridade sobre nós. Ele tem autoridade sobre o visível e o invisível. Nenhum aspecto da realidade humana está fora do seu controle.
Cristo governa a história com mão firme e propósito eterno. Ele tem mão firme, Ele está no controle da sua vida. Cristo não perdeu o controle da sua vida. Queridos, talvez você saiu de casa hoje angustiado, triste, choroso, preocupado, dizendo: Senhor, por quê? Eu só tenho uma palavra: Cristo tem autoridade. Ele controla a sua vida com mão firme e Ele tem propósito eterno para você. É esse que tem toda a autoridade. Segundo, essa autoridade é o alicerce da missão. A igreja, queridos, não vai em nome próprio, nem age por iniciativa humana. O missionário não vai lá com a camisa estampado PIB de Campo Grande. Ele vai no nome do Senhor. Ela é enviada, a pessoa, a igreja, com a chancela do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso nos deve dar segurança, ousadia e descanso. Quando o missionário, irmão, sai daqui e vai para um campo, para uma nova cultura, para uma nova língua, há muitas complicações, há muitos passos que nós devemos acompanhar o missionário. Os nossos missionários que estão no norte da África, ore por eles. Quetura, Ibrahim Quetura, precisam agora renovar o visto novamente, renovaram a primeira, precisarão renovar mais 2 meses para então depois conseguir o visto de 1 ano. Mas quando eles chegaram aqui, e a expectativa deles era irem logo ao campo, temos que ir, Deus está chamando, Deus está chamando. Demorou 3 anos, queridos, de preparo, de levantar recursos, de ajudar, de instruir, de discipular. Sabe por quê, queridos? O lugar que eles estão, não há igrejas com essa estrutura. Não há o coral cantando, não há escola bíblica discipuladora, mas há cristãos querendo anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Há uma igreja sem estrutura física como a nossa, mas a noiva do Senhor está lá presente, e ela tem o poder da autoridade de Jesus Cristo. Sabe, irmãos, o que faz uma igreja crescer num povo de grande perseguição? É o poder do Espírito Santo. Nós vimos aqui de manhã cura, milagre. No meio dessa igreja, irmãos, que sofre grande perseguição. O pastor hoje de manhã não teve a oportunidade de contar tudo, mas ontem ali com ele mostrou para a gente, para a equipe de missões, vários vídeos de pessoas sendo curadas, gente ressuscitando. Sabe por quê, irmãos? Porque a operação de maravilha, o Espírito Santo está mostrando para aquela igreja: o Senhor reina, Ele tem autoridade, Ele tem o domínio, Ele tem o poder. E a igreja vai crescer e nada pode parar a igreja do Senhor. Nada. Queridos, nós temos que viver essa adoração plena. Parar de olhar mais para os defeitos e olhar para Jesus. Parar mais de olhar para o outro e criticar e olhar para Jesus. O tempo é de avançar, o tempo é de pregar, o tempo é de discipular, o tempo é de crescer, o tempo é de formar discípulos e ir por todo mundo, a igreja crescer, sermos 3.000, 6.000, 9.000, 12.000 e irmos por todo mundo anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. De manhã o pastor falou unidade. Sem unidade a gente não vai crescer. A gente precisa olhar um para o outro e buscar essa unidade em Cristo Jesus, porque Deus nos deu uma missão, mas Ele diz: vocês vão, mas a autoridade é minha. É só por Ele. É Ele. Quando pregamos, queridos, discipulamos, ou vamos aos povos não alcançados, não vamos sozinhos. Vamos em nome do Senhor. Isso tem implicações práticas para cada um de nós, crentes no Senhor. O medo da perseguição, a rejeição cultural ou as limitações humanas não deve nos paralisar. O missionário David Livingstone, missionário na África, ele disse o seguinte: eu estou imortal até que a obra que Deus me deu esteja terminada.
Ele está dizendo o seguinte: não importa o que vai acontecer, até que a obra que o Senhor me deu para fazer esteja terminada, eu estou imortal, porque Deus está comigo. O que Deus deu para você fazer? O que Deus te chamou para fazer? Ele está dizendo que Ele vai com você, que a autoridade é dEle, o poder é dEle. É Ele que faz, queridos. Porque tememos. Quando você vai para outra cultura, outra língua, outra realidade, talvez o medo vai alcançar o seu coração, talvez você nesse momento esteja até mudando de emprego, mudando de casa, mudando de escola, e você está apavorado por causa disso. Não tenha medo, aquele que tem toda a autoridade está com você. Não sei qual é a mudança que você está passando na sua vida, apenas confia e entrega ao Senhor, porque Ele tem autoridade. Terceiro, isso desmascara qualquer ideia de pluralismo religioso. A autoridade de Cristo é única. Se Cristo tem toda a autoridade, não existe religião, filosofia ou qualquer poder terreno que pode salvar o homem. É apenas Cristo e nada mais. A missão existe porque a autoridade de Cristo é exclusiva. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. Queridos, se toda a autoridade é de Cristo, não há nada nesse mundo que possa salvar o homem. É apenas a anunciação do Evangelho de Jesus Cristo. Não tem mais o que fazer. Ele é o único mediador. Não tem estátua, não tem líder religioso, não tem coach na internet, não tem falso pastor na internet que você está seguindo, curtindo lá as mensagens com mensagens diabólicas. Somente através de Cristo. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele diz: toda autoridade me foi dada. Quarto, essa autoridade garante o cumprimento da missão. O plano de Deus não depende da nossa eficiência, queridos. De quanto eu sei, de quanto eu treino. Não que você não deva fazer isso, você sempre tem que buscar o melhor, mas eu estou dizendo que a missão não vai depender da nossa eficiência, mas da fidelidade da igreja ao Cristo que reina. É na fidelidade da igreja que a missão avança. Ele, queridos, abre portas, envia os operários, converte corações, edifica a igreja. Onde menos se espera, uma igreja nasce, cresce e se multiplica. A missão, embora árdua, é garantida, porque Jesus está entronizado. Aleluia! A missão é difícil, os dias são difíceis. Talvez você veio esse domingo falando: eu não aguento mais, eu vou entregar esse cargo. Eu não aguento mais. Queridos, a missão é árdua, mas você faz para aquele que está entronizado, que está no controle de toda a história. Ele renovará as suas forças. A missão é dele, a missão é para ele. Cristo seja exaltado em nosso meio. Portanto, irmãos, antes de irmos, devemos olhar para o trono de Cristo. Antes de discipularmos, devemos nos render ao Pai. Toda missão verdadeira começa, ministra Angélica, com adoração. Toda missão verdadeira começa com adoração. Toda obediência missionária nasce de contemplar a majestade de Cristo. E toda a igreja viva é uma igreja que vive sobre a autoridade do Cristo exaltado. A igreja viva vive sob a autoridade de Cristo. Se uma igreja não está sob a autoridade de Cristo, queridos, ela não é mais igreja, porque Cristo é o cabeça da igreja. Que sejamos essa igreja viva. Ponto 2. Primeiro, vimos que a missão só é possível pela autoridade de Jesus Cristo. Mas então Jesus dá uma ordem: fazei discípulos de todas as nações. Qual é o alcance da missão?
O alcance da missão, irmãos, não é só Avenida Cesário de Melo, Rua Ferreira Borges, a sua casa, o seu vizinho, o Rio de Janeiro, o Brasil, mas o alcance da nossa missão precisa ser todas as nações. Jesus prossegue aqui essa conversa com os discípulos, dizendo, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Esse versículo é o coração da grande comissão. Ele nos envia, vão. Enquanto, irmãos, nós estamos indo, enquanto nós estamos caminhando, eu gosto muito de usar esse termo nos meus atendimentos de vocação, no nosso curso de vocacionados. Pastor, como que eu sei a minha vocação? Como que eu descubro a minha vocação? Caminhando com Jesus, andando com Jesus, servindo a sua igreja local. Você, querido, não vai saber a sua vocação, para onde Deus está te chamando especificamente, se você não cumprir a vocação principal e fazer discípulos. Pastor, será que Deus está me chamando para a África? Venha fazer discípulos na igreja, venha servir na igreja. Pastor, Deus está me chamando para ir para a China. Pode ser. Venha servir, participe de uma viagem missionária, venha no evangelismo. Toda quinta-feira temos evangelismo aqui em frente à igreja, 8 horas, compartilhando vida. Todo segundo sábado temos evangelismo também, tenda de oração pela criança. Venha exercitar. Pastor, eu não posso estar aqui nesses dias, mas você pode abrir a sua casa e receber um pequeno grupo multiplicador. Você pode no seu trabalho começar um grupo de oração e estudo. Ore sobre isso. Pastor, mas meu chefe não deixa. Lembre de quem te mandou a missão. Cristo tem autoridade. Ele abre porta e ninguém fecha, querido. Ele transforma o coração de pedra em coração de carne. Ele faz. Você precisa ir. Enquanto você está indo, você está fazendo discípulos. Queridos, nós temos aqui, como eu falei, compartilhando vida toda quinta-feira. Muitas pessoas entram em nossa igreja, recebem uma oração, depois vão ali atrás, tomam um café. Mas nós começamos agora uma segunda etapa. Nós anotamos o nome, o telefone, e nós temos um call center missionário, toda quinta-feira pela manhã. Se você tiver oportunidade e puder vir nos ajudar, nós temos já telefones disponíveis para entrar em contato com essas pessoas que foram alcançadas. Sabe por quê? Porque além do evangelismo, de anunciar, precisamos fazer discípulos. Vão e façam discípulos. E a terceira etapa é conseguirmos chegar na casa dessa pessoa. Ela abrir a sua porta para que irmãos da nossa igreja experientes possam visitá-los, falar da Bíblia, trazê-los para o hoje. Venha servir, venha trabalhar, que você com certeza vai ser orientado por Deus. O mandamento, queridos, de Cristo, quando ele diz, ide, portanto, fazei discípulos, não é só ir. E você pode ir para qualquer lugar. Você pode sair daqui para a rodoviária, ir para a estação, ir para o centro da cidade amanhã e viajar, pode. Mas a ordem aqui, o mandamento, é fazer discípulos em meio à caminhada da igreja no mundo. É por isso, meu cristão, meu querido irmão, quando você até de férias estiver viajando, você está em missão. Quantas oportunidades nós temos viajando, queridos. A pessoa senta do seu lado, você já teve essa experiência? O pessoal que é Uber aí também, né, que dirige. O pessoal entra, é a oportunidade que Deus está te dando. Nós saímos daqui em novembro para o Uruguai. O pessoal fala que eu falo muito, né? Não parece não, né? Não sei se parece que eu falo muito, mas 3 horas de voo e eu fui falando bastante, né? Quem foi do meu lado se deu bem, que eu fui daqui lá narrando a viagem toda, pastor. Até falaram, não vou falar que falaram, né? Posso falar? Não, o casal está aí, o marido está mandando eu falar, mas não vou falar, não. A gente passou pelo Rio Grande do Sul, o pessoal achou que a gente estava passando em outro estado, aí, em outro país, né? Gritou lá, pastor, estamos passando. Eu falei, não, irmã, a gente está aqui no Rio Grande do Sul, mudou, é outra geografia. Mas, queridos, eu estava ali, estava eu, minha esposa e uma senhora uruguaia,
3 horas do nosso lado, irmãos. Aí começou a perguntar, a gente estava com a camisa, né, Jesus Transforma, escrito em espanhol. E ali, irmãos, 3 horas falando de Jesus para aquela senhora. Nunca tinha entrado numa igreja, porque eu creio que ela entrou. Porque o Espírito Santo, com certeza, trabalhou naquele coração. Na volta, a gente comprou a passagem mais barata, que missionário é assim, tá, gente? A gente foi só com mochilão, não levamos mais nenhuma bolsa, só mochilão. E aí teve sorteio, tem sorteio. Agora é assim, né? O pessoal que não paga extra tem que sortear o lugar na hora de você, um dia antes, 24 horas antes. Aí na volta, eu vim sozinho. Aí deu uma turbulência lá, a aeromoça teve que sentar do meu lado. Falei, vamos falar também. Perguntei, quantos voos vocês fazem? Ali a gente começou a falar em portunhol, mas saiu tudo em nome de Jesus. Oportunidade, queridos. Oportunidade. Talvez lá no seu trabalho, você é a pessoa que os funcionários mais procuram para contar os seus dilemas. Vão chorar com vocês, não sei se vocês é assim. Quando eu estava lá no banco, era todo dia, porque, né? Ai, mas a meta aumentou. Aí ia conversar com o pastor. Mas vamos orar aqui então, em nome de Jesus, que eu também tenho meta para bater. Irmãos, Deus nos dá oportunidade. E Ele nos garante, vão e façam discípulos, não é só evangelizar, é proclamar. Existem hoje no mundo, queridos, muitas pessoas que carecem de ouvir falar de Jesus. Mais de 3 bilhões de pessoas não têm acesso local a uma igreja capaz de discipulá-las. Essa estatística é mais do que um número, é o eco da urgência do céu. São bilhões de almas sem acesso ao nome que é sobre todo nome. Como o pastor falou aqui de manhã, queridos, essa pessoa não vai ter ninguém do lado dela amanhã para falar, Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Não vai ter. Nós temos essa missão e essa responsabilidade. O curso Perspectivas, que acontece aqui na nossa igreja, sempre no segundo semestre, ele nos lembra que o propósito de Deus sempre foi ser glorificado entre todos os povos. É isso que Deus deseja. Deus quer ser glorificado. Deus quer, irmãos, uma grande multidão, como foi esse coral aqui lindo, cantando e dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor. E, irmãos, isso vai acontecer, a vitória é garantida. Você está entrando no projeto que o resultado final é vitória, é conquista. Você não está entrando, ai meu, será que vai dar certo? Será que vai dar certo mandar mais um casal para um povo não alcançado? Será que vai dar certo enviar um missionário para a Índia, para a China, para a Malásia? Para onde Deus quiser, vai dar certo, já deu, porque Cristo venceu na cruz do Calvário. A vitória dele é da igreja em nome de Jesus. Precisamos investir mais, queridos. Graças a Deus a nossa igreja, ela investe. Nós temos hoje 34 adoções missionárias, mais de 120 missionários no campo. Só não estamos ainda na Oceania, mas em breve isso vai ser resolvido em nome de Jesus. E agora nós estamos focando povos não alcançados. Estamos orando, queridos. Esses 30 dias estamos orando. Para que um povo desse a gente possa falar assim, nós estamos indo como primeira igreja batista de Campo Grande. E nós vamos alcançar. Deus vai levantar o obreiro, Deus vai levantar o recurso. Eu não sei se vai precisar de 10 mil, 20 mil, 30 mil reais. Eu sei que o meu Deus é o dono do ouro e da prata. E nada do que Ele ordena fica sem recurso, porque a missão é dEle. Glória a Deus por isso. Nós vamos chegar lá. William Carey, grande missionário das missões modernas, foi movido por essa verdade. A missão da igreja, ela é global, transcultural e urgente. Não podemos nos acomodar com o crescimento apenas da nossa igreja local. Precisamos evangelizar, discipular, a nossa igreja precisa crescer, batismos precisam ser realizados, mas a missão também é transcultural. Enquanto ainda houverem povos que não ouviram falar de Jesus, precisamos fazer missões transculturais. O chamado não é apenas para evangelizar vizinhos, mas também ir
até os confins da terra, como Atos 1:8 nos recorda. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Querido, eu sempre gosto de falar o seguinte: algum dia o Brasil já foi o confins da terra de alguém. Algum dia alguém orou para o Brasil e falou: lá tem um povo não alcançado. Você já parou para pensar nisso? Algum dia alguém botou o joelho no chão e falou assim: eu preciso ir ao Brasil porque lá não há ninguém que adore o Jesus verdadeiro, Jesus correto. E essa pessoa deixou tudo para trás e veio ao Brasil. Muitos perderam a vida. Não sei se você sabe, aqui no Brasil já tivemos igrejas queimadas, missionários mortos. Ah, irmãos, mas eles vieram. Eles vieram. Muitos missionários americanos, ingleses, sofreram, irmãos, sofreram. Imagine um país tropical como o nosso, vir alguém da região do norte do globo, vir para o sul, um calor, tantos mosquitos, e estiveram aqui. Muitos perderam a vida por causa dessas doenças. Mas, queridos, William Beckby, grande pioneiro dos batistas no Brasil, americano, ele disse: tem um gigante que dorme, há muita terra para a gente alcançar. Precisa, e ainda precisa. Quantos ribeirinhos nós temos que precisam ser alcançados? Há povos não alcançados ainda no Brasil, a maioria indígenas isolados, que precisam do Evangelho, que vão ouvir o Evangelho, eu creio, também através. E Carey disse o seguinte, confrontando o pensamento da igreja da sua época, ele declarou: se é verdade que Deus quer salvar os gentios, é por meio da nossa obediência que isso acontecerá. Ele traduziu a Bíblia, queridos, completamente para mais de 5 idiomas. E mais de 30 idiomas ele iniciou a tradução bíblica na Índia. E plantou igrejas, bases missionárias, escolas, universidades. O missionário William Carey foi o que iniciou o plano de agricultura na Índia, se você não sabe. Foi ele. Começou a ensinar os indianos a forma correta de plantar, de fazer uma associação de agricultura. Missionário. William Carey era um sapateiro na Inglaterra, mas um estudioso da palavra de Deus. E um dia, numa reunião, mandaram ele ficar quieto, porque ele falou assim: a gente precisa ir para os campos missionários e falar: jovem, cadê as mensageiras? Sente-se, fique quieto, porque se Deus quiser salvar, Ele vai salvar. E aí ele diz: se é verdade que Deus quer salvar os gentios, é por meio da nossa obediência que isso irá acontecer. Irmãos, você já parou para pensar o que Deus pode fazer através da sua vida? Você imagina os primeiros irmãos que vieram do Engenho de Dentro para o sertão carioca, então como era chamado, Campo Grande, pegavam um trem, não era supervia, né? O trem real, graças a Deus, né? Pelo menos não era supervia na época deles. Eles vinham à tarde, não aqui, ainda em Santa Cruz, anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho. Será que eles teriam a noção que hoje nós estaríamos aqui com 3.000 membros, enviando missionários por todo o mundo, investindo R$1 milhão por ano em missões, que pode multiplicar em nome de Jesus? Será que eles tinham? Será que foi por isso que eles saíam lá à tarde, talvez almoçando no trem? Muitos, a gente tem relato de fazer marmita, chegar a família e comer na igreja. Não, queridos, eles faziam isso pensando agora em nós, mas eles faziam isso em obediência ao Deus que tem toda a autoridade. O nosso foco é o trono de Jesus Cristo, o nosso foco é a adoração de Jesus, o nosso foco é a proclamação de Jesus Cristo. Vá e faça discípulos de todas as nações. O Senhor vai prover todo o resto. O alcance da missão é o mundo inteiro. Devemos orar por todos os povos, investir em missões, enviar obreiros, formar igrejas que discipulem intencionalmente. A nossa, irmãos, orientação agora a todos os nossos missionários é:
plantar igrejas que discipulam. Todos. Tem reunião comigo? Vamos plantar igrejas. Pastor, qual é o nosso projeto? Plantar igrejas. Irmãos, olhem, essa semana, Pastor Carlos, tem 2 reuniões para a gente pensar em plantar igrejas. Rio Grande do Sul e no Chile, norte e sul do Chile. Nosso missionário já está lá. Então, desde o ano passado a gente está orando, conversando, falando, meu irmão, a gente precisa plantar igreja. Quantas igrejas estão sendo fechadas? Aqui na nossa área, queridos, precisamos revitalizar muitas igrejas. Pedido atrás de pedido está chegando para a gente, batendo na nossa porta, na nossa associação. Pelo menos 5 igrejas, é certo, iniciar a revitalização. O departamento já se reuniu, estamos trabalhando uma verba para isso na nossa região, para revitalizarmos igrejas. Muitas igrejas nossas aqui, pertinho de fechar as portas, com 5 membros, 7 membros. Precisamos revitalizar a igreja pela palavra de Deus e abrir a igreja onde não tem. Paulo disse, me importa pregar o evangelho onde Cristo não for anunciado. O alcance é o mundo inteiro. Devemos discipular, irmãos, porque Cristo é digno. Devemos ir porque Ele reina. Devemos obedecer porque Ele nos salvou para isso. E Ele diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Precisamos então batizar esses novos discípulos com uma fé pública, demonstrando que aquele cristão tem um novo lar, tem uma nova pátria, tem um novo Deus, o único e verdadeiro Deus. Então eles serão batizados em nome do Pai, do Filho. O batismo não é um mero ritual, é um ato público da submissão ao senhorio de Cristo e a inserção na comunidade da fé. Ele representa arrependimento, identificação com a morte e ressurreição de Cristo e a aliança com a igreja local e universal. É um grito público da nova vida, da nova lealdade a Jesus Cristo. Precisamos batizar. Estou avançando aqui um pouquinho por causa do horário. E ele também diz, ensinando-os a guardar. Fazer missões, queridos, é um processo contínuo de discipulado. A grande comissão não termina com a conversão ou o batismo. Ele prossegue, Cristo nos falando aqui no versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. A palavra aqui utilizada para ensinar no grego, ela está no particípio presente, implicando a ação contínua, regular e duradoura. Ensinar é uma tarefa permanente da igreja. A igreja que não tem ensino, ela vai morrer, ela vai minguar, porque o papel da igreja, a missão da igreja é discipular, é ensinar. Então, queridos, agradeço ao Senhor pela sua igreja, pela nossa escola bíblica, pelo púlpito bíblico e forte que nós temos. Aproveite, chegue em casa, reveja os sermões. Chegue em casa, ouça novamente aquilo que está sendo ensinado. Temos aí o podcast, agora toda segunda, né? Crosscast, toda segunda, que ensinamentos teológicos ricos, vários episódios lá para você aproveitar, cresça, amadureça, se desenvolva. Isso é todo dia, é contínuo, é duradouro. Ensinar é uma tarefa permanente da igreja. E qual é o conteúdo desse ensino da igreja? Jesus falou, todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eu já falei isso aqui. A gente não precisa inventar. Nós precisamos pregar o evangelho. O que Jesus ensinou e pregou estão nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João está lá. Se você quer saber o que você vai ter que pregar, o que você precisa falar, leia a Bíblia. Leia os ensinos de Jesus, veja a vida de Jesus. Ou seja, o discipulado ele é integral. Você precisa olhar para Jesus, vai incluir teologia, ética, missão, vida devocional, serviço e obediência. Discipulado, querido, não é só falar assim para o seu discípulo, lê aí Atos 1 e depois a gente vai discutir. Também é, mas é vida na vida, é se relacionar,
é orar junto, é saber o problema, é caminhar junto, é orientar, é chamar a atenção. Discipular vai além, queridos, de apenas entregar um folheto e falar Jesus te ama. Discipular é se aprofundar naquilo que Jesus Cristo ensinou. Por isso que muitos não fazem isso, porque não mergulham no conhecimento bíblico da verdade. Vai falar o que se não tem para passar? Você precisa aprender, você precisa ler, você precisa mergulhar e dar tempo, e orar, e ler, e reler, e Deus irá te usar para alcançar outras pessoas. O discipulado não é o evento, mas é a relação, é o relacionamento. Vamos fazer um encontro de discipulado? Não, queridos. Isso talvez vai agregar para você conhecimento, mas o relacionamento, o dia a dia, como Jesus falava, vamos aqui, meus filhos, vamos subir o monte, vamos orar junto comigo, eu vou agora ensinar. Jesus falava as parábolas, mas chamava os discípulos e explicava, e dizia, vão e façam assim. Quando ele envia os 12, depois dos 70, ele fala, vão e façam isso, façam aquilo, andem assim. Não é diferente na igreja. O discipulado precisa ser integral em todos os âmbitos da nossa vida. A missão da igreja é evangelística, missionária, mas também é pedagógica, pois precisa ensinar. A igreja é chamada a ser uma comunidade de ensino, crescimento e maturidade. Efésios 4 vai nos mostrar que a maturidade cristã resulta de ensino fiel, promovendo unidade, serviço e crescimento em Cristo para a glória de Deus. William Carey, queridos, além de traduzir a Bíblia e pregar, como eu disse, ele fundou muitas escolas, imprimiu literatura cristã, formou obreiros locais. Ele entendia que discipulado exige tempo, dedicação e paciência. Fazer discípulos é investimento, não é qualquer evento. Faça discípulos. Jesus não nos chamou para fazer frequentadores da igreja. Ele nos chamou para fazer discípulos, que vão fazer discípulos, que vão fazer discípulos, que vão fazer discípulos e vão alcançar todos os povos da terra. E para encerrar, queridos, ele termina dizendo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus encerra essa comissão aos seus discípulos e a nós com uma promessa gloriosa, eu estou com vocês todos os dias. Ele chama a atenção para algo surpreendente. Cristo não apenas está no futuro, Ele está agora comigo e com você. Ele não promete isso, eu estarei com você no futuro. Não, eu estou agora, estou amanhã, estarei depois de amanhã, estarei depois e depois. Ele promete, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. É a promessa, queridos, que maravilha. Essa é a base do nosso encorajamento missionário. O Cristo que envia é o Cristo que caminha conosco. Sua presença não é abstrata, mas real. Ele nos fortalece na aflição, nos guia na confusão, nos consola na dor e nos anima no cansaço. Esse é o Cristo que eu sirvo. Queridos, eu vou repetir. Se você está sofrendo com aflição, Ele te fortalece. Se você está confuso, Ele é o seu guia. Se você está na dor, Ele é o consolador. Se você está cansado, Ele anima e renova a sua fé. É a promessa do nosso Cristo. Isso ecoa, e Mateus apresenta isso logo no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 23. Cristo é o Emanuel, o Deus conosco. O Cristo glorificado está presente espiritualmente em todos os lugares onde a missão está sendo cumprida e onde ela será cumprida. Ele está conosco aqui. E está com irmãos agora lá no Paquistão, no Afeganistão, no Quirguistão. Ele está porque Ele não é local, Ele não é um Deus tribal, Ele é um Deus global, criador de todas as coisas.
Ele tem autoridade. É por isso, queridos, que nós o veremos um dia junto de tantos outros irmãos. Queridos, um dia, se você puder ter a oportunidade de estar num encontro com pessoas de várias nações, é algo maravilhoso. Eu já participei de uma ceia com várias pessoas de várias nações. Esse ano nós teremos Congresso Brasileiro de Missões em outubro. Receberemos, não aqui, será em São Paulo, pessoas de vários lugares do mundo. Agora em abril, dia 22, orem por nós. Eu e Danube estamos indo ao Panamá. Passaremos 5 dias no Congresso Ibero-Americano de Missões. Mais de 3.000 pastores, missionários de vários países. Estaremos ali num grande planejamento para alcançar povos não alcançados. Orem por nós, pelas crianças, para aqueles que ficarão. Obrigado pelos irmãos que já têm orado, ofertado para a nossa missão. Estaremos lá representando a nossa igreja para aquilo que Deus está fazendo. Orem, queridos, se Deus permitir, final do ano, estarei no sul da Ásia também, visitando um povo não alcançado. Quem sabe será esse que Deus irá nos orientar. Estarei pela fé, né, pastor? De manhã a gente cantou a música. Pela fé posso, né? Só vou ficar até aí, que o meu dom não é da música. Você entendeu, em nome de Jesus. Pela fé a gente alcança. O Senhor vai nos abençoar. Hudson Taylor, grande missionário na China, ele enfrentou grandes dificuldades e escreveu: Cristo é suficiente, Ele está comigo. Ele aprendeu a confiar não nas condições, mas na promessa do Senhor da Seara. Queridos, não olhe as condições, as circunstâncias. Pastor, eu não tenho, mas Cristo está com você. Cristo é suficiente. Eu não sei o que você passou, mas eu sei aqui de vários testemunhos de irmãos que passaram por grande dificuldade e que falaram essa mesma frase: Cristo é suficiente, e hoje estão aqui glorificando ao Senhor. Cristo é suficiente, querido. Cristo é suficiente. Você não precisa, é Cristo e mais nada, é somente Cristo. Cristo é o nosso Senhor. A presença de Cristo é nossa segurança, nosso sustento, nosso descanso. Missionários partem para os confins da terra porque sabem que Cristo vai com eles. Igrejas se levantam para enviar porque confiam nessa promessa. E cada cristão pode dizer: Ele está comigo até o fim. Irmãos, e sabe qual é o fim? Coloca a imagem aí para mim. O fim está lá em Apocalipse 7, 9 e 10. João diz: e eis que ele levanta os olhos, ele vê gente de toda a tribo, povo, raça. Pode botar a imagem para mim, por favor? Isso, olha, irmãos, eu quero convidar você a ficar em pé, a ficar de pé nesse momento. O pessoal do louvor já pode vir para cá. Queridos, tudo aquilo que eu falei, a autoridade de Cristo, é uma convocação real. Mateus 28. O Cristo ressurreto tem toda a autoridade. Ele envia a sua igreja aos povos. Ele ordena o batismo. Ele comanda o discipulado. Ele promete a sua presença. Mas a missão ainda não terminou. Precisamos ir. A igreja precisa orar, enviar, sustentar, plantar igrejas, adotar povos e obedecer. A missão de Deus é que todos os povos, irmãos, olhe para essa imagem. A missão de Deus é que todos os povos o adorem por meio de Cristo. O que você fará com essa convocação? Você vai orar? Você vai sustentar? Você vai discipular? Você vai enviar? Cristo é digno. Ele é o Rei. E o mundo ainda espera ouvir. Até que todas as línguas confessem, até que toda a nação adore, até que Ele volte, queridos, precisamos completar a missão. Toda a nação um dia estará assim, queridos. Imagine você olhando essa imagem ao vivo e a cores. Toda língua, tribo, povo,
nação de pé diante do Cordeiro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Ele é digno, Ele é Rei. Somente por Cristo nós vamos adorar nesse momento. Quero que você cante, que você exalte ao Senhor, que você diga: Senhor, eu aceito o desafio. A mensagem foi para mim, não foi para a pessoa que está do seu lado, nem para o que está lá fora, foi para você. Cada um de nós é responsável de completar a missão. Vamos adorar o Senhor.